Attention please, attention please, attention please. Charlie Alpha, Charlie Alpha, Charlie Alpha. Olá, ouvintes do podcast Charlie Alpha. Nesta segunda temporada, decidimos juntar o antigo e o novo. Escolhemos falar sobre os 7 pecados capitais na era da internet. Você sabe por que eles existem? A intenção era de ensinar os cristãos o comportamento e as atitudes certas, isto é, aproximá-los dos 10 mandamentos através de uma política que proibia os vícios que causavam certos comportamentos e não a ação em si. Serão 7 episódios que aprofundaremos a discussão de como os pecados ainda estão presentes em uma nova versão: mundo online e redes sociais. Assim como a primeira temporada, todas as conversas foram gravadas à distância devido à pandemia do coronavírus. Lembramos que é muito importante para nós que você siga a gente no Spotify, no Instagram e no YouTube, Charlie Alpha Pod. Eu e o Ivan esperamos que vocês gostem do que a gente preparou para vocês. Bem-vindos à nossa segunda temporada. Olá, pessoal, nossos ouvintes queridos, mais um episódio da nossa segunda temporada do podcast Charlie Alpha. E ó, tô até gaguejando, já comecei gaguejando aqui, mas tudo bem. Segunda temporada, pecados capitais na internet. Esses temas estão nos tirando o sono, estamos discutindo muita coisa bacana, tá sendo bem legal fazer. E hoje falaremos de ira, haters, cultura do cancelamento, o que está acontecendo com essa internet, nova guerra mundial, agora é tudo cibernético, gente. Se você está na linha de frente, o tiro vem de todos os lados, vem com nome, sobrenome, uma fotinho, ou às vezes até atrás de um avatar com nomes pouco criativos, né? Então, falando um pouquinho de ira é raiva, ódio, rancor. É aquela coisa que gera na gente, às vezes, até vontade de se vingar, né? A ira torna as pessoas furiosas, descontroladas, desejo de destruir tudo ou todos que causaram esse sentimento na gente. Então, para falar de ira, hoje temos na nossa roda Ivan. Tudo bem, Ivan? Tudo ótimo, tirando que tá péssimo. E que coincidência, né? Enfim, pode falar, cara. Eu já tava pulando aqui. Depois eu falo. E a nossa convidada da roda de hoje já esteve com a gente na primeira temporada. Michele, bem-vinda novamente ao Charlie Alpha. Obrigada por ter vindo. E aí, galera, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Agora eu posso falar. Que coincidência, Michele, esse tema com a sua pessoa. Eu até diria que foi o universo conspirando assim, mas tudo bem. Deixa. Vai que é, né? Vamos ver. Vários toques aqui. Explica esse comentário do Ivan, por favor, Michele, para os nossos ouvintes. Michele. Bom, as más línguas aí que eu tenho um pavio curto, né? Um pouquinho, assim, não é nada... Mas eu tô trabalhando nisso, gente. Eu tô trabalhando nisso. O importante é que... Bom, reconhecimento, como a gente vai falar hoje aqui também, um dos tópicos é justamente esse, é reconhecer e ter noção, ter percepção. E eu nunca fui também de fazer bullying cibernético, né? Não é minha praia, mas eu acho que a minha fama não condiz com a realidade, mas enfim. É uma nova oportunidade, é o bullying cibernético também, por que não? É, a forma mais covarde, eu diria. Tá certo. Falando de história, a gente tem muito essa parte de ira de Deus, né? A gente tem a história de Caim e Abel, de Noé, da Torre de Babel, as pragas do Egito, a própria Guerra de Troia. Então essas histórias, elas trazem a ira de Deus com a humanidade. Então a humanidade fez alguma coisa errada e Deus se vinga da humanidade, né? Através, enfim, de pragas, de dilúvios, esse tipo de situação. Mas, na verdade, ela é uma ferramenta que foi usada para controlar as massas, né? Para dividir o que era bom do que era ruim. Enfim, e utilizando essa palavra de pecado, né? E na história, então, das religiões, cada um tem a sua maneira, assim, de lidar com a ira. Como a gente já comenta aqui, os pecados capitais, eles são cristãos em si, né? Mas todas as religiões têm uma forma de criticar ou de se relacionar com a ira
Até eu anotei nas pesquisas assim com outras religiões, eu vi que os rabinos eles falam que eles comparam a ira com uma chaleira de água fervente. Quando ela transborda, ninguém sabe para onde a água vai e quem que ela vai queimar no caminho, né? E a raiva ela é uma coisa intrínseca do ser humano, nasce com a gente, né? Então, como é que uma coisa que nasce com a gente é pecado? Então, na verdade, o pecado ele vem não da ira em si, tá? Mas sim o que você faz com a ira, né? Como você lida com esse sentimento que nasceu em você naquele momento. E por causa disso, a gente foi levado a guerras, né? A violência, a ira pode matar. Então, ela é uma das emoções mais poderosas que o ser humano tem. Então, a gente olha para a história do ser humano para trás, é pura guerra. Tudo foi feito à base de guerra, né? É difícil você ter movimentos que não derramaram sangue. E hoje chegamos aqui, chegamos na internet, e onde já não existe mais o derramamento de sangue como com a parte física, mas sim através de tirar sangue do dedo ali, teclando na internet e botando todo esse ódio. Então hoje você não soca mais a parede, você soca o teclado do computador, né? Então eu queria saber de vocês um pouquinho de como vocês têm contato hoje com a ira, onde a ira está nessa parte cibernética na vida de vocês. Mi? Olha, eu acho que o comportamento de ódio, ele sempre existiu. Ele é um comportamento humano, mas agora ele é disseminado de uma maneira diferente, né? Existe uma plataforma para isso, uma plataforma onde todo mundo tem acesso. Então, é muito mais livre e há menos punição. Porque o que acontece hoje em dia é o seguinte, a gente usa como argumento a liberdade de expressão para justificar esse comportamento. Então a gente esquece que, na verdade, a nossa liberdade de expressão, né, o respeito, essa noção de respeito, ela vai até onde... Existem limites para isso, né? O meu direito vai até onde o direito do próximo começa. Só que uma das características mais marcantes do cyberbullying, né, desse fanatismo, desse ódio disseminado pela internet, é justamente a falta de punição. Porque no ambiente social normal, a gente tem que se limitar. A gente não pode fazer tudo aquilo que dá na telha, tudo aquilo que a gente quer, a gente não pode falar. Existem outros fatores também, sociais, religiosos, existem N fatores que nos impedem de ser aquilo que a gente realmente é, eu diria. Eu acho que a gente é mal por natureza, mas a gente se adequa às condições que a gente é imposto para a gente tentar viver da melhor maneira possível. Mas a natureza humana em si, ela não é boa, é o que eu penso. Eu concordo. E no ambiente social normal, a gente não vai xingar o amiguinho, porque a gente sabe que a gente pode levar um soco na cara. Isso pode acontecer. Ué, o que dá o direito para eu falar o que eu quero usando desse argumento de liberdade de expressão? E o que não dá o direito para o outro fazer o mesmo? A agressão é a mesma. A gente tem que parar de achar que a agressão física e a agressão psicológica, né, a agressão moral, assédio moral, vamos usar assim, são coisas distintas. Não são. Elas ferem da mesma maneira. Obviamente, né, se eu levar um soco na cara, não vai ser a mesma coisa de eu sofrer um bullying, só que o efeito disso, ele é pior. Eu acho que o efeito a longo prazo dessa agressão psicológica e moral e tudo mais, disseminado pela internet, ela é muito mais nociva até, ela é muito mais perigosa, porque ela acaba atacando as pessoas numa esfera muito mais profunda do que ali. Você falou tanto de guerra, né? Guerra é um assunto que eu me interesso muito, assim, eu acho algo fascinante a maneira como todas as civilizações, todas, desde o início, a gente basicamente progrediu através de guerras, através de conflitos, né? Sem querer partir para o lado, vão achar que eu gosto disso, não é isso, mas a gente tem que ser justamente neutro, tem que ver as coisas como elas são e começar a criar novas leis, criar uma nova cultura onde as pessoas tenham mais, eu não vou dizer empatia, porque empatia é justamente essa habilidade de se colocar no lugar do outro. Isso é difícil, não é sempre possível, mas pelo menos ter um pouco mais de compaixão. Mas eu acho que eu até me empolguei aqui, acabei falando de coisas para falar dos tópicos, mas é isso. Vamos lá, Ivan. Então, isso de liberdade de expressão é complicado, primeiro porque a liberdade de expressão, assim como o livre-arbítrio, não é tão livre assim. É muito bonito na hora de falar, mas na prática não é bem assim, porque entra aquela história a minha liberdade, o meu espaço acaba quando o seu começa, né? A minha liberdade. Então, quem é a pessoa que fala onde que o meu espaço acaba e onde que o seu
foda-se todo mundo, pra mim o meu espaço é qualquer lugar, mas a outra pessoa que não concorda com isso, pra ele existe uma delimitação, então já começa daí. A palavra liberdade, ela é muito bonita, mas ela não é tão livre quanto o significado que ela gostaria de passar. E o que você falou é isso mesmo, Michele. É muito mais difícil você mandar alguém a merda olhando na cara dela, porque você pode levar um soco, uma paulada, você pode, né? Agora, atrás do Facebook, atrás do Twitter com uma conta falsa, todo mundo é um senhor da guerra, sacou? Todo mundo é machão, todo mundo tem coragem, todo mundo é entendido do assunto, então é muito mais fácil você alimentar sentimentos de ódio e de raiva, mesmo que você não use um fake, né? Mas assim, na sua vida, o Twitter mesmo é uma coisa que eu não uso justamente por isso. Você passa 5 minutos ali, você fala, meu Deus, que isso aqui tá parecendo rinha de galo, é todo mundo se odiando, todo mundo falando asneira, então é muito difícil, né, de chegar nesse ponto de falar quem é o cara ou quem é a pessoa que fala onde que o seu espaço começa. E quem sou eu para concordar que o seu espaço é esse ou não? O problema já vem daí, né? Nem bom senso a gente tem, o que dirá delinear esse limite entre a minha liberdade e a sua. E vocês acham, por exemplo, que existiu uma mudança de comportamento no sentido de que antes eu dava esporro, sei lá, na minha esposa, nos meus filhos, na minha, sabe, no meu esposo, no meu chefe, no meu funcionário, e agora eu troquei esse meu foco para a internet, então em vez de estar xingando as pessoas lá fora, agora eu estou xingando na internet. Vocês acham que houve uma troca ou a internet foi uma coisa a mais, onde eu estou colocando ainda mais ira, além daquela que eu já tenho no dia a dia? Eu acho que a maneira como as pessoas têm se expressado, né, falando especificamente da raiva e do ódio disseminado na internet, eu acho que ela sempre existiu. A raiva, como eu já tinha dito, o ódio, todas essas características negativas, elas são inerentes do ser humano. O que acontece é que a gente encontrou um ambiente onde eu posso me expressar de uma maneira mais livre, né, de uma maneira, eu não vou dizer anonimamente, porque não é, né? A gente sabe que não existe anonimato. A gente pode esconder atrás de um avatar, mas existem maneiras de a gente descobrir quem fez o quê. Ninguém é anônimo de verdade. Só que sim, se tornou uma maneira de você, uma válvula de escape mesmo, né? Para falar tudo aquilo que eu quero falar, mas eu não tenho coragem na vida real, então eu vou assumir um persona, né? Eu vou assumir ali uma pessoa que eu não sou na minha vida normal, para poder fazer tudo aquilo que eu quero fazer, sem ser punido. Mais uma vez, a falta de punição acho que é uma das características mais... é o que permite que tudo isso exista, né? E outra, a raiva, ela existe tanto na vida online quanto na vida offline. Só que na internet ela é mais aceita, é mais comum você xingar alguém, é muito mais... Faz ela existe. sentido. Sim. Então as pessoas, a gente aprendeu a lidar com a raiva e com esses sentimentos na vida normal, porque a gente sabe das consequências, mas a gente sabe que se fizer isso atrás da tela de computador, atrás do celular, a gente não vai ter consequência, entende? Então é muito mais fácil. Então a internet, na verdade, é muito nova para nós como seres. É isso que tu quis dizer, no sentido de que a gente, desde pequenininho, a gente faz uma birra, a mãe já diz, não, engole esse choro, ou vai socar uma parede, ou não, tu não pode sentir isso, tu não pode bater no amiguinho, tu tem que ir no cantinho do pensamento, pensar e deixar, vamos supor, aquela raiva baixar. E a gente ainda não foi educado em relação à internet, né? Porque esses aprendizados vêm anteriores a tudo isso, mas a internet, por ser muito nova, a gente ser novo na internet, culturalmente, a gente ainda não sabe lidar, a gente ainda está aprendendo, pisando em todas as pedras possíveis, até a gente encontrar o comportamento, entre aspas, ideal, que é aquele que a nossa mãe ensina para nós quando a raiva é real, não online, né? A raiva ela é um reflexo da realidade, só que numa dimensão diferente. E você disse tudo, né? A gente não aprendeu a pensar. Acho que tem uma coisa que a gente está fazendo de menos, é pensar.
A gente é movido pelo instinto básico ali. Se eu vejo um post, se eu vejo alguma coisa que eu não gosto, eu já tenho que me expressar, eu tenho que falar minha opinião. Por quê? Porque aquilo que eu acho certo, eu encontrei um ambiente ali onde eu posso falar o que eu penso de uma maneira livre. E mesmo que eu xingue alguém, mesmo que eu ofenda alguém, isso vai ser tolerado. Porque tá tão demodê, eu acho que a melhor maneira é de ficar longe de várias mídias sociais, viu? Fazer um detox, porque tá difícil. Tô até expressando um pouco minha opinião pessoal aí, mas Eu fiz. a gente vai falar disso mais pra frente. Eu tava vendo os tipos de plataforma, né, onde as pessoas colocam mais as suas raivas, assim, então tem muito website onde eu encontrei meu grupo, vou aqui junto à galerinha e eu falo aqui escondido de todo mundo o que eu penso. Falou de redes sociais, que a gente vai tocar daqui a pouco também, mas uma coisa que me chamou a atenção até no artigo que a Michelle compartilhou com a gente foi a parte de games, que o game pode ser um grande incentivador de ira. E aí eu quero falar com o nosso gamófilo. Ivan, como é que até tu vê difícil essa falar, parte né? Porque de... ninguém quer conversar mais, né? Só quer gritar e xingar e Nos bater. conta, nós que não somos desse mundo, conta um pouquinho dessa parte de game É um pra mundo nós. porco, cara, nojento, assim. É. A grande maioria, 80%, é uma galera, talvez por ser mais nova, não sei, porque tem muita gente velha que joga também, mas é uma galerinha muito que fala umas coisas assim que nem vale a pena repetir aqui, porque vai estragar, mas é aquela história do eu não posso perder, sabe? O Kiko do Chaves. É muito Tá, mas eu quero jogador. entender como funciona, entendeu? Por exemplo, assim, existem para mim dois pontos que eu queria que tu me ajudasse a esclarecer. Um é, eu tenho um jogo violento, isso me gera adrenalina, isso me gera raiva, e aí como eu consigo explodir um ônibus dentro do game, eu acho que eu posso ir lá explodir isso na realidade, então essa diferença de realidade e online pode influenciar, no caso, essa diferença dentro da minha cabeça. E a segunda parte, que é aproveito ali para fazer um bullying pesado, para descontar toda a minha raiva em certos, porque é menina jogando, porque é um trans jogando, porque é um, sabe? Eu vejo como duas coisas relacionadas a ira dentro dos games. Posso estar vendo errado, por isso que eu queria essa tua visão dessas situações. Então, o jogo violento não deixa ninguém violento. Vamos citar um jogo que eu acho que todo mundo que mesmo que nunca jogou é o GTA, que eu acho que a única coisa que você não faz naquele jogo é estuprar alguém. Mas nos primeiros 20 minutos você mata, você sequestra, você tortura, você nunca joga com ninguém bonzinho. E foi um dos jogos mais vendidos da história. Então, se a gente for por esse lado, todo mundo que jogou GTA era pra estar na rua, cortando a cabeça dos outros, colocando puta no porta-mala do carro e tacando fogo. Não é assim que funciona. Um ou outro caso que a gente tem de alguém que já tem uma predisposição pra ser louco, ele usa aquela desculpa do jogo. Isso aconteceu em 95 também com um outro jogo também que eu não lembro o nome, mas isso são exceções. Mas o jogo violento, ele não deixa ninguém violento, assim. Se a pessoa é violenta, ela pode ter um prazer a mais em estar jogando aquilo ali. Ela gosta, nossa, machadada na cara, entendeu? Explodir 20 pessoas em pedaço voando. Mas isso vai de cada um. Mas eu discordo que É como se suprisse até uma vontade que ele tivesse, em vez de fazer do lado de fora, ele acaba fazendo ali no jogo e aquilo acalma. Porque fala que você nunca no trânsito teve vontade de meter o pé no acelerador e sair passando em cima de todo mundo. No jogo você pode, e você não vai ser preso por conta disso, não vai acontecer nada. Só que a pessoa ela tem que ter essa noção de que aquilo ali é um jogo. Você não pode sair com uma 12 na rua e dar um tiro no cara da padaria. Agora, quanto a isso de bullying, isso acontece muito em jogo online, que eu não jogo, nem nunca joguei justamente por conta disso, porque eles chegam até a te ameaçar mesmo, principalmente quando é mulher, então eles escracham, porque não sabe jogar, não presta. Realmente, quando você começa, você é um bosta, você não sabe fazer nada, mas assim, é muito ódio dentro do que eles chamam de comunidade, assim. Eu nem chamo de comunidade porque... Comunidade do ódio, então, né? Existe muito. Online é uma coisa
Eu não faço parte disso, não jogo, mas eu vejo assim, depoimentos de alguns tipos de fórum de gente chorando, falando que tá sendo ameaçada de morte, com carta chegando na casa da pessoa falando que vai queimar ela porque ela é uma filha da puta. E assim vai. Então pra mim não faz a mínima diferença. É triste, mas então a minha parte eu faço, que é não fazer parte daquilo e espero que essas pessoas cresçam um dia, cresçam aqui em cima, né? Cresçam na cachola, não no regime, porque tem cara ali que já tá bem marmanjão pra tá fazendo esse tipo de comportamento. Tendo Tá esse velho já pra brigar com criança, tá né? 30 e tantos anos falando umas coisinhas ali que você, Mas eu acho que entra uma coisa também, porque quando você joga online, você tá competindo com outras pessoas. Quando você tá ali no offline, que é o single player, você morreu, você xinga, fala que nunca mais vai jogar, dali 5 minutos você volta. Você vai lá, toma um cafezinho, toma uma coca e volta. Quando é online, não. Você tem vários espectadores, porque tem jogo que você não precisa nem estar jogando. Você pode estar só assistindo. Então quando você morre, principalmente de alguma forma assim, que é bem zoada, sabe? Tipo faca nas costas, a galera faz um circo, assim. Então você sente muito dessa humilhação, dessa sacanagem que a galera faz com você. Você é um bosta, desiste, você nunca vai ser bom. Então isso principalmente pra pessoa mais nova, eu acredito aí que pode dar uns bizil no psicológico da criança. Gente mais velha nem tanto, mas assim, é o tipo de ambiente que definitivamente não serve Tóxico. pra mim. É tóxico por isso, porque você sente a humilhação. Quando você tá jogando offline, ninguém viu, a não ser que você conte pra alguém, então você morre, tenta 70, 100 vezes e passa. O online tem uma cobrança de você ter que ser o melhor sempre, e você não vai ser o melhor sempre. Então, na primeira vez que você não for o melhor, você tá fudido. A galera vai te escrachar horrores, infelizmente. Ai, que situação, né? Eu, que nem a gente tava falando antes de detox, realmente eu fujo de tudo isso, porque não é que, ai meu Deus, me afeta. Mas eu já tenho tanta coisa pra me estressar que, sinceramente, ficar brigando na internet, eu prefiro pegar meus gatos, meus cachorros, né, É, e ficar Eu com acho- eles, falando- eficaz. Eu tava falando mais cedo, uns 40 minutos atrás, não sei, sobre isso. Cara, eu fiquei 5 dias sem entrar em nenhum jornal, sem ler nada. O primeiro que eu abro, né? Aquele negócio da Greta e do Felipe Neto. A mina que quase morreu com um corte na garganta. Chaves cancelado e um cara que bebeu demais e enfiou uma vassoura no rabo. Você fala, cara, pra que eu fui ver isso aqui, sabe? Você fica 5 dias e pensa, poxa, deve ter alguma coisa, né? Algo legal. Mas, que gente, Cara, é que não dá. a gente culpa a internet da mesma maneira que os nossos pais, vou falar de mim, né? Meus pais culpavam a TV, a televisão alguns anos atrás, como se a culpa fosse do meio de comunicação, né? Da plataforma em si que está passando ali as informações para você e não conteúdo. A gente tem que começar a focar mais no conteúdo e menos na internet. Eu também, ainda mais agora em tempos de corona, eu tento ao máximo ficar longe de certos assuntos, porque não vai agregar em nada, né? Eu não tenho uma opinião formada sobre várias coisas que estão acontecendo agora, porque a velocidade que elas acontecem é tudo muito rápido. Então, ou você fica ligado ali, antenado 24 horas por dia, para você ter realmente uma informação crível, né? Alguma coisa que seja confiável, que eu acho que não existe. Essa é a verdade, não existe. Ou então você se desliga de tudo, mas eu não sou a favor de se desligar de tudo, porque, principalmente eu que trabalho com a internet, essa semana mesmo eu no Facebook, de boa, tranquilo, eu participo de alguns grupos e tinha ali uma oferta de trabalho no ramo de tradução, que é o que eu faço. Se eu não tivesse visto aquilo naquele momento, entrado em contato com o cara lá que queria o trabalho naquele momento, eu teria perdido. Então, a gente tem que saber filtrar justamente para tentar aproveitar ao máximo que cada plataforma oferece pra gente. Porque a mesma internet
que dissemina o ódio, a mesma internet que faz a gente passar raiva quando a gente entra em algumas plataformas, em algumas redes sociais, é a mesma internet que eu posso ir lá fazer um curso, aprender uma coisa nova, eu posso usar para falar com os meus amigos. Então, a gente tem que parar de demonizar a internet e começar a focar no conteúdo. Eu penso isso. Ô, Michele, mas você não acha que tá cada vez mais difícil, por mais que você tente filtrar? Porque, por exemplo, você entra, foi um bom exemplo que você deu, comunidade de emprego, eu já vi gente saindo na mão, vamos dizer assim, brigando. Comunidade de filme, todo mundo brigando. Então, assim, até dentro desses grupos fechados, onde supostamente, de jogos inclusive, onde supostamente tem gente, por exemplo, que entra e fala, esse filme é uma bosta. E você pensa, irmão, tá lá escrito o nome do grupo, fãs do negócio, o que o cidadão tá fazendo ali dentro? Então, você não acha que, sim, concordo 150% com o que você falou, mas você não acha que tá difícil chegar, por mais que você tente ser seletivo, você tente ficar em grupos ou em meios, vamos dizer assim, que não são assim, eles também chegam uma hora que eles acabam sendo contaminados, porque entra um chato, tira a paz de todo mundo se irrita com o cara, bane um cara, entra outro. Tem hora que eu falo, cara, não tem jeito, eu acho que o jeito é fazer voto de silêncio por 15 anos mesmo, né, virar surdo mudo, porque não dá, cara, até grupo fechado assim, com 15 pessoas. Começa a ter discórdia lá dentro por conta de coisas que você fala, nada a ver isso aí. Antigamente, não tão antigamente assim, vamos dizer, pré-pandemia, quando as coisas eram um pouco diferentes, eu era uma dessas pessoas que se eu visse algo, que, justamente como você citou, né, pô, você tá no grupo ali, que é fãs de, sei lá, fãs de abobrinha, qualquer coisa, fãs daquilo. E a pessoa entra ali para provocar, ela entra ali justamente para causar e ela essa tem o discórdia. prazer em saber que ela tá Sim, esse é o combustível dela. Exato, eu vi uma entrevista agora há pouco, eu não lembro o nome do sujeito, ainda bem, porque ele é tão, assim, pobre de espírito, que não vale a pena. E ele é um hater, né, então ele é, assim, hater profissional, é o que ele faz. Então, o prazer dele, assim, o trabalho dele, depois eu mando pra vocês, é justamente esse. Não, obrigado. Mas essa parte, gente, é realmente fascinante, porque é o mal personificado, sem querer partir para a parte religiosa, nada a ver. Mas ele tem sinais claros de sociopatia, inclusive a entrevistadora até anotou isso também. E então o que acontece? Ele está repassando aquilo que ele sofreu, porque toda pessoa que faz bullying, ela sofreu bullying em algum momento da vida. Então, a maneira como ela lidou com aquilo, toda aquela tristeza, toda aquela angústia, ela vai repassar como raiva. Porque é muito mais fácil eu lidar com a raiva do que eu lidar com assuntos mal acabados, vamos dizer assim. É aquilo que eu estava conversando com o Ivan hoje, né? A gente meio que reflete alguma carência nossa, quando a gente vê alguma coisa que a gente não gosta, fala muito mais da gente do que a situação em si. É verdade, não se aplica para todo mundo, porque existem pessoas que conseguem ver determinada situação e simplesmente, se eu tô vendo uma coisa hoje, eu tô vendo uma coisa que eu não gosto, eu passo a barra de rolamento, né? Eu passo para baixo, eu scroll down lá. Eu já não fico mais perdendo tempo com aquilo. Até em sites, em grupos que são importantes para mim, que eu tenho que ver, né? Não tem outro jeito. Avistei um babaca em potencial hater, eu já passo reto. Já aconteceu muitas vezes nesse processo, né, de eu reclamar, de eu discutir, e agora que eu já não faço mais nada, o que eu fazia? Eu escrevia um textão gigante, às vezes eu mandava, às vezes não, e depois eu ia lá e fazia o que? Apagava. Mas eu já fiz isso algumas vezes também. É horrível. Então hoje eu tento lidar comigo mesmo, porque de alguma maneira, querendo ou não, tá refletindo alguma coisa em mim, sabe? Então tem um pouquinho de mais tem agora. Vamos tentar descobrir o que aquilo reflete? É porque ele é um idiota mesmo? Porque ele é homofóbico? Porque ele é racista? Cara, azar dele. Eu passo reto. Então, mas eu volto pra minha pergunta. Você não acha que vai chegar uma hora, não sumir completamente, mas tipo, beleza, você dá um scroll down aqui. Aí aquele grupo tá insuportável, você sai do grupo. Aí aquele jornal tá insuportável, você para. Você não acha que vai chegar uma hora que você vai olhar e falar, cara, não sobrou nada, sabe? Você olhar pro lado e falar, meu...
não tem aí mais que tá. grupo, não tem mais rede social e não tem mais jornal. Porque todo lugar que eu vou, por mais que você filtre, não vou aqui porque aqui só tem babaca. Você vai lá pro outro lado, opa, já tem mais 5 ali de novo. Aí você vai e tipo, você afunila tanto que não sobra nada. Ou sobra assim, Então. um de cada. Pra mim é um pouco difícil porque eu tenho aquela síndrome, chama-se FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? Eu tenho que estar sabendo tudo que está acontecendo de alguma maneira. Então o detox para mim eu já tentei, foram 3 dias muito difíceis. Mas Eu de não consigo. detox absoluto ou aquele seletivozinho assim? Não, Então, o que eu faço agora é tentar filtrar com quem eu me relaciono, mesmo que virtualmente, né? Eu já tenho um grupo aí, né, de um determinado de navio, que é um pouco complicado, porque a gente entra ali para ficar sabendo de tudo que acontece, e tem muita gente bacana, tem muita gente inteligente, tem gente ali que realmente você vê que são razoáveis, elas pensam. Só que tem uma quantidade absurda de estúpidos, de pessoas que são incapazes de pensar ou de ver um post e realmente dissertar sobre eles, sabe? Realmente pensar, puxa vida, o que isso me afeta? O que isso afeta o grupo que eu estou? Não, eles vão... Já começo a me estressar, né? Enfim, então o que eu faço agora? Olho ali rapidinho o tópico, me interessa? Eu leio. Evito ler comentários, vou direto na mensagem, ali, direto na matéria. Não me interessa se é algum idiota tentando aparecer, porque o que mais tem na internet hoje, gente, a primeira coisa, são narcisistas. O aspecto narcisista é o mais evidente. paraíso pro narcisista, né? A internet. Cara, todo mundo tem um pouco de narcisista em si. Isso é evidente, né? Todo mundo tem. Só que a maneira como a gente lida com isso, a maneira como eu reflito isso, como eu mostro o grau de narcisismo que eu tenho, tem gente que eu tenho vontade de falar, olha, toma aqui o telefone aqui da minha psicóloga, que não adiantou muito comigo, mas vai que adianta com você. Porque é patológico, realmente. Mas respondendo a sua pergunta, eu tento filtrar dessa maneira. Não filtrar o que eu tô vendo, mas filtrar com o que eu me relaciono. Não filtrar a internet em si. Não vou ficar sem internet. Já que a internet em si, ela vai estar lá mesmo, né? Não dá pra você... Você vai ter que navegar pra lá, né? Não vai dar pra dar scroll down em tudo. Porque, mais uma vez, da mesma maneira que ela me traz coisas ruins, eu acho que ainda é possível trazer muita coisa boa, sabe? Acho que o nosso maior desafio hoje é justamente saber ter discernimento e aprender que a gente consegue usar ainda como uma ferramenta útil. Mais que nunca, principalmente agora em tempos de pandemia, que a gente, puxa vida, a gente não consegue fazer nada, a gente está conectado o tempo todo. A gente tem que saber filtrar. Filtrar eu acho que é a receita, é o jeito mesmo. Eu estava falando antes do meu detox, que eu fiz o ano passado com o Instagram. O meu detox, na verdade, veio em relação à temporada 1 do Charlie Alpha, né, em relação ao navio, porque eu olhava o grupo no Facebook, eu olhava o Instagram de tripulantes e disse, cara, olha esses lugares, olha tudo isso, olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo. E eu vendia a mesma coisa para aquelas pessoas que me seguiam no Instagram, né? Não, tá tudo lindo, as fotos aqui, os passeios, enfim. O pessoal achando que era maravilhoso. E aí, quando iam conversar comigo, eu tava chorando. Pra variar, eu tava sempre chorando. Que eu não aguento mais, porque é muito trabalho, porque não sei o quê. E aí, quando eu voltei, que eu me dei conta que aquilo, tudo que tinham me vendido era mentira. E eu tava vendendo a mentira também. Porque as pessoas estavam tendo a impressão de que tava tudo bem, e não tava tudo bem. Mas eu vendo na internet o que eu quero. Se eu quero vender flores no campo, ponho as flores no campo. Se eu quero vender o inferno na terra, eu vendo o inferno na terra. Então, eu parei. O último post que eu fiz pessoal no meu Instagram foi em 7 de agosto do ano passado, que vai ser meu aniversário daqui agora, 7 de agosto também. Então, foi no meu aniversário do ano passado. Eu uso o Stories para compartilhar perfis que eu gosto, mas eu não tirei mais foto comigo, de mim. Claro, né? Aqui na pandemia, eu em casa, ninguém precisa ficar vendo minha cara cansada, E né? tem gente que faz isso, cara. Tem umas meninas que faz uns book, eu olho e falo, porra, você tem roupa no armário, filho. Nossa senhora, Exatamente. e produz toda, pá. Eu falo, onde Eu que é o não rolê? vejo A sentido. sala. Tá Parecendo ceia de Natal, né? Em qual grupo do Zoom é hoje o encontro, né? Porque... Aí é carência demais. Prefiro meu doguinho.
Mas eu acho Aí eu legal isso, Carla. Eu fui só terminar o raciocínio que eu fui no mesmo tempo que eu fiz isso, eu peguei tudo que eu seguia no Instagram, que é uma das ferramentas que eu mais uso, e fiz uma limpa, inclusive em pessoas. Nada contra as pessoas que eu deixei de seguir, pessoas. Nada contra vocês, mas se a gente não conversa, a sua vida não muda nada na minha vida. E, cara, eu te tenho lá no Facebook de boa. Eu protejo tudo que eu quero lá no Facebook. Quer falar comigo? Você tem meu contato, tá lá no Face. Agora, Instagram é para ter o meu alimento daquelas coisas que eu quero ver. Então, eu fiz uma limpa, tirei tudo que estava me fazendo mal, tirei tudo que era comida, que daí no de gula nós vamos conversar sobre isso. E tirei. E comecei a colocar coisas boas. Então, eu tenho lá o perfil tipo Razões para Acreditar. Psicólogo que eu gosto de como fala, entendeu? Alguém que faz yoga de uma maneira bacana, não fica exibindo o corpo ou me incentivando a ter aquele corpo, mas que me vende uma paz de espírito, um respeito ao meu corpo. Eu tô seguindo muitas meninas com questão do corpo, de libertação corporal. E elas, nessas comunidades, elas conseguem se proteger um pouco mais, que é o que eu queria entrar muito mais nisso, é que, por exemplo, hoje a gente eu consigo fechar o meu perfil. Então, eu consigo dividir com a minha bolha as coisas que eu quero dividir. Eu consigo proteger os meus dados de alguma forma. Mas quem é famoso, entre aspas, vive disso, vive dessa exposição. Então, está aberto e não consegue. Claro, às vezes tu fecha lá a tua caixinha de comentários, mas as pessoas vão lá, te marcam, fazem um post sobre você e tu vai ficar sabendo. Então, essas pessoas, nós aqui no nosso dia a dia, a gente consegue se proteger. Acho que a internet, ela cresceu nesse sentido de tudo era aberto, todo mundo olha tudo. Então, eu acho que a gente vem de aprendizado com a ferramenta, né? Tipo, bom, o que eu posso fazer para proteger essa pessoa? Então, eu vou inventar a privacidade. Ela vai escolher o que ela quer ver e ela vai escolher quem vai vê-la. E isso eu acho muito interessante. Cancelado na hora. Do cancelamento, Cara, ela é. sua imagem desapareceu e eu não tô te escutando. Repete, por favor, que sua imagem sumiu e ficou aquele barulhinho de rádio. Onde eu parei? Quando você No começou... cancelamento. Não, foi bem antes, porque isso daí foi foi quando você começou a falar do... Peraí, deixa eu anotar que hora que deu esse pau aqui. Não, deixa que eu te mando depois, eu escuto tudo de novo e eu corto tudo, Ivan. Eu Pode também. deixar que eu já vou... Eu tenho feito como eu faço ali contigo. Mas então, eu vou da fazer... página das meninas lá, que você pode fechar a caixa de comentários, você tem um pouco mais de controle, assim, aí depois começou a picar. Essa questão do cancelamento é uma questão muito rápida na internet. Então, essas pessoas que vivem de engajamento é isso. Elas têm que estar abertas para a internet e, ao mesmo tempo, estar aberta a qualquer coisa. Elas tentam se proteger como podem, mas como se proteger do hater? Você não tem lá, né, um sentimento atrás do clique. Daqui a pouco, talvez invente uma tecnologia. Se você está com amor, pode teclar aqui. A Michelle falou uma coisa engraçada, né? Que os pais, né, antes eles pautavam e eles colocavam a culpa da televisão. Só que tinha uma coisa, a televisão você não escolhia o que você assistia, assim, você tinha os canais que você gostava, mas não era igual hoje, vou ver um Netflix. Então você era meio obrigado a, tipo, você gostava, você queria ver TV Globinho, você tinha que levantar na hora, era aquilo que você sabia e pronto. Até o próprio golpe militar, muito foi por conta disso, né? Compraram o silêncio de muitos veículos de comunicação de um dia para a noite, não tem presidente e pronto, enfim. O que eu queria falar o problema de hater hoje é que o cara vai no seu Twitter
pega um post de 9 anos atrás que você falou uma merda, e hoje você já é o cara mais pica do Brasil e fala aqui, ó, falou que toda mulher é puta. Pronto, você acabou com a carreira do cara pro resto da vida dele. Uma coisa que nem ele lembrava que ele tinha falado, sabe? Uma brincadeirinha que às vezes realmente foi uma coisa boba, mas o hater sabe que a galera vai ver aquilo como, fala, velho, a sua vida acaba agora. O cara vai lá, ele printa, joga ali e fala, ó, esse é o ídolo de vocês. Pronto, você destruiu a vida do cara, a carreira do cara, você acabou com os patrocínios do cara. Tem muito isso também, né? Antes, o hater tinha que ter o quê? Ele tinha que ter algum VHS gravado de um programa, sabe? Não tinha. Ou argumentos. Mas o argumento reais, né? Não, argumentos reais, né? Tipo, comprovações reais de que aquela pessoa era ruim, mas provas. Sim, mas era muito difícil, assim, né, cara? Você tinha que ter uma foto do cara, mas pouco tinha câmera, ou você tinha que ter um vídeo, enfim. A televisão só mostrava o que ela queria. Hoje, na internet, se você quiser, você acha. Qualquer coisa que você quiser na internet, literalmente qualquer coisa que você quiser, você acha. Então isso também facilita muito pro cara ser hater, né? Ele vai no seu Instagram lá, por exemplo, num dia que você tava puta a bordo, vai lá e fala aí, ó, que ingrata, desgraçada essa mina. E como é que você vai falar que não? Porque você realmente colocou, mas era num outro contexto, era numa outra época e era numa outra vibe. Isso não interessa pra quem vai te julgar, porque eles vão falar aqui, ó, que hipócrita do caralho. Eu acho que isso vai muito da gente, né? A gente enquanto julgador, vamos dizer assim, né? Se a gente tá vendo que realmente aquela informação ela foi manipulada, cabe a mim julgar se eu vou odiar esse cara, se eu vou cancelar ele ou não. Só que as pessoas, elas não se dão um trabalho. Né, Michele? Não, a gente... Elas acreditam... Gente, meu trabalho ultimamente aqui em casa, meus irmãos até brincam comigo, porque eles me mandam alguma notícia, a primeira coisa que eu vou fazer é ver se não é fake news. Assim, eu vou até os confins do universo para descobrir... Virou agente das fake news. Não, não, eu tô igual a minha mãe. Fiscal de fake news. No jornal, ela vem me dar o portfólio. Filha, deixa eu te contar o que aconteceu hoje. Aí eu também faço a mesma coisa da Michele, faço a curadoria. Mas tem que ser assim, porque a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê, né? Nem tudo que tá na internet é verdade. Você sabe que tá na internet é verdade? Claro que não. Mas, bom, o que você acabou de falar, Ivan, as pessoas têm preguiça de pensar, então é responsabilidade nossa, tudo isso que acontece, a gente enquanto consumidor, todas essas mídias digitais, a gente enquanto seguidor, né, como a Carla falou, acho que o que ela fez é magnífico, eu queria ter essa força de vontade também, de ir lá. Foi transformador, amiga, foi transformador para minha autoestima, parar de ver gente que eu nunca vou ser, parar de ler gente que tem raiva de coisas que eu nem pensei um dia ter raiva daquilo. Então, assim, ó, 10 passos para ser feliz. Ai, que ódio que me dá. Mas tá, interromper só pra não deixar passar batido. Mas esses 10 passos, hoje eu rio, sabe, Ivan? Hoje eu rio desses 10 passos, porque se a pessoa, eu pergunto pra pessoa se ela realmente é feliz, e ela, então, né? 10 passos para abrir um negócio milionário, e a pessoa não tem... que nem o cara, então... como ser um milionário? Daí você pergunta, você era milionário? Aí fala, não, eu fiquei milionário com o livro. Eu falei, então como é que você sabia como ser um milionário antes de ver o livro? Daí é 10 motivos pra sorrir, 10 motivos pra caminhar, 10 motivos pra comer ovo, né? Sabe, você vai aí, você vê a estante do cara, ele tem 180 motivos e ainda tá na merda. E fala, cara, não é o livro que vai te ajudar. Tudo bem, nada contra quem lê, eu já li, mas assim, você vê que é mais do mesmo, sabe? Fica 10 passos, acorde todo dia, faça isso. Aí a pessoa meio que deposita a fé dela em algo externo, sabe? Aí eu vou seguir tudo que o livro fala que a minha vida vai mudar. Não. Ou não, vou seguir tudo que a internet fala que a minha vida vai mudar. Não, gente, não. Tudo que ele fala pra mim é maravilha. Aí ele deposita tudo em cima daquela pessoa. A vida vai continuar estagnada do meu jeito, infelizmente. Não, e as consequências disso são absurdas, né, gente? É absurdo. Teve gente que, por exemplo, aquela história que a gente já contou, de postar a foto de uma pessoa parecida com alguém que abusava de crianças e a pessoa foi morta, linchada na rua. Então as pessoas não têm
noção, às vezes, do impacto que aquela ira, que aquela raiva vai gerar num simples comentário, sabe? A gente não é responsável por mais ninguém além da gente. Só emendando o seu comentário, cara, eu não posso deixar de falar do meu grande ídolo. Você viu a treta que deu com o Felipe Neto, né? Em uma dessas aí, pros caras matarem ele de porrada na rua, porque gente na porta da casa dele gritando que ele é pedófilo já tem. Então, se isso vira uma bola de neve, cara, você não sabe o que os outros são capazes de fazer, né? Principalmente com uma acusação dessa. Então você vê ali, já tem cara fazendo passeata, carreata, querendo dar um pau no cara. Você fala, velho, você mata uma pessoa por conta disso. Né? Por Exato, conta de uma coisa esse é o ali meu que medo alguém... da ira na internet. É esse o meu medo. É assim, é você machucar fisicamente e machucar, como a Michelle comentou, a parte emocional. Porque assim, se a gente sabe que uma criança, quando criança, a gente forma a nossa personalidade até os 7 anos, tudo que a gente escutou de ruim vai fazer, vai ter consequências na nossa vida adulta. Então, se eu sou uma criança que escutou que eu não presto, que eu sou ruim, que eu sou feio, que eu sou mal criado, não que eu tô dizendo que tem que encher de elogios, gente. Você, enfim, isso aí é uma parte Saiba estudo e dosar, psicologia né? da criança. Saiba dosar. Mas tipo assim, eu não vou ter autoestima. E aí, quando eu chego na minha vida adulta, eu não vou saber lidar com um cara lá no joguinho dizendo: ô seu gordinho, ô seu chato, ô seu cabeçudo, entendeu? Esses tipos de comentários que às vezes podem ser tão simples, mas atrás eles carregam uma carrada de preconceitos que, dependendo de onde tu atinge na pessoa, gente, eu já perdi pessoas no meu colégio que tiveram suas fotos expostas na internet e se jogaram de prédio. Eu vi isso acontecer. Eu não li a história na internet. Eu vi. Pesado, né? É pesado. E as pessoas não pensam nas consequências das opiniões delas num mundo onde não tem dono, né? A internet, ela se tornou um ambiente ambivalente, né? Eu luto contra o ódio, eu luto contra a desigualdade, contra o preconceito, tudo aquilo que eu julgo que está errado, com mais ódio, com mais ira, com mais violência. Então é olho por olho, né? Dente por dente, é basicamente eu vou lutar isso. pelo que eu acredito, mas se você não acredita em mim, eu também te odeio. É isso, né? É basicamente isso. Você não concorda comigo, automaticamente você é meu inimigo. Como você não concorda comigo? Como? Como eu tenho uma opinião tão... Puxa vida, né? É que eu não posso citar aqui nenhuma minoria. Eu, né? Eu não vou citar nenhuma minoria que eu não... mas eu vou citar uma e eu faço questão de deixar isso gravado. A Terra é redonda, a Terra é redonda, a Terra é redonda. Pronto. Eu ainda tô esperando a Michelle assistir aquele documentário que ela fica me dando migué pra não assistir, mas assiste. Ai, meu Deus. Cara, veja também, chama Terraplanistas, mas não é pra dar risada, cara. Assistam que vocês vão ver que... Enfim, assistam. Eu vou podia assistir, deixar passar. Pois é, mas como eu tava dizendo, a gente tá vivendo um mundo de extremos, porque ao mesmo tempo em que eu posso ser julgado por algo que eu fiz 10, 15 anos atrás, que ficou lá registrado na internet... Puxa vida, em tanto tempo eu posso ter mudado, eu posso realmente nem concordar mais com aquilo, mas não interessa, ninguém quer saber mais disso. Só que por outro lado, a gente tá ficando muito chato, a gente tá muito politicamente correto. O bullying na minha época, cara, eu tinha todos os apelidos que você puder imaginar relacionado à magreza. Era Olivia Palito, era Vassourinha, era várias coisas. E eu ao contrário. A gente lidava com isso da maneira que eu acho que a gente tem que lidar como criança, sem levar para o contexto assim tão sério, sem levar para agressão. Acabou ali, morreu ali, pronto, a gente cresce, a gente muda, umas pessoas mudam, outras não. Só que eu não levei isso para minha vida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje em dia as crianças, elas estão levando isso num nível muito mais profundo. Muito mais profundo, porque o bullying ele não para ali na escola, ele continua depois em casa, através da internet, com os amiguinhos. E é o que a Carla disse também, eu também perdi amigos assim, Carla, então é um assunto bastante delicado, porque a gente ao mesmo tempo que vê acontecer e a gente acha que não é nada, não estou dizendo de você, tá? Estou até refletindo o que eu pensei, eu não vi nada, entendeu? Para mim era tudo normal, era uma coisa que a pessoa lidava da melhor maneira possível e não era. Então, até onde vai a minha responsabilidade como ser humano?
a gente tem a nossa vida, a gente tem os nossos problemas, a gente não pode se doer por tudo. E esses grupos, eu tô assim me esforçando ao máximo para não dar nome a nenhum, porque eu sei que se eu der nome para algum, tem muito hater, muito, muito. Então existem alguns grupos que se acham no direito de serem mais coitadinhos, mais vítimas do que outros. É um problema, é outro problema, porque eles são ataques da internet, são ataques de preconceito, só que eles não têm mais direito do que outros. Então, é o que eu falei mais uma vez, Ivan. Filtrar o que a gente vê, tentar passar reto, sabe? Viu uma coisa que não gosta, cara, eu não posso sair desse grupo, não posso parar de falar com essa pessoa, eu paro de seguir. Se é uma pessoa que realmente eu não gosto, eu não desfaço amizade, mas eu paro de seguir. Daqui a pouco vai ter uma galera, vai ver que eu não sigo ninguém, mas... Mas é isso, a gente tem que tentar cuidar da nossa sanidade mental, né? Porque o ódio não vai acabar. Isso eu acho que a tendência é aumentar. Ele agora isso. Sem dúvida. Não, exatamente isso. Isso não vai acabar. A gente tem que tentar entender como lidar da melhor forma com isso, porque é intrínseco do ser humano, né? Está dentro da gente. Então, a gente tem que ter esse autoconhecimento, volto aqui na questão do autoconhecimento, para entender como que eu vou lidar com esse sentimento. Porque dependendo da forma que eu lide, eu posso causar danos enormes para os outros. Mas sempre lembre, a mão que joga a brasa queimou antes de jogar essa brasa. Isso é muito né? mãe, cara. Mas é verdade. Isso é muito legal. O bom budista é assim. A mesma mão que um dedo aponta, tem 3 apontando pra trás. Isso. Mas, Michele, também você concorda que existem tipos de bullying, né? Tipos que eu digo assim, uma coisa é falar assim, é vassourinha. Beleza, magrela, seja lá o que for, mas tem tipo de bullying que a galera começa, você é um lixo, sabe? Que chega uma hora que o bullying para de ser só aquela coisa, olha o gordo, ou olha a magrela, fala, isso não... Cara, eu já vi tipo de bullying de criança, vi assim, né, vídeo de criancinha de 8 ou 9 anos falando coisa que eu falo, velho, isso nem num filme trash você vê, sabe, assim, é um bullying que você vê que não é zoeira, porque a pessoa, ela é nariguda, ela é careca, ela é gorda, é uma coisa de humilhar mesmo. Aí, tava na descrição do vídeo, uma criança de 9 anos, eu falei, cara, 9 anos, nem eu com 30, acho que eu nunca nem pensei em falar coisas assim. E o menino tava assim do lado, sentadinho assim, com outros 5 dando risada nele. Você é um babaca, você é um bosta, você nunca vai ser nada na vida. Eu falei, cara, bullying na minha época era me chamar de esqueleto, magrelo, gordo. Escaloto, Agora hoje tá dizendo. coisa. Eu entendo que até tinha gente maldosa, vamos dizer assim, mas é o que a Michele falou. A gente lidava numa boa, seu gordo, que foi, ô girafa, narigudo. Retrucava no mesmo. Retrucava, só que era uma coisinha animais, boba, né? girafa, mania, vai Seu comer baleia, coxinha, gordo, arrombado, pronto, ficava nisso aí. Agora hoje, você vê que a galera me pra humilhar mesmo. O menino chega em casa, assim, morrendo de chorar e muitas vezes as pessoas acham que é frescura, né? Porque tem bullying que é frescura, realmente. Cresce, vai, só te chama de 4 olhos. Agora, quando você humilha a pessoa, foi o que a Carla falou, você é uma criança ali até seus 7 anos, isso aí pode deixar uma marca dentro dela ali que na hora que explodir, se algum dia vier explodir mais lá pra frente, isso pode atrapalhar a vida dela de diversas formas. Então tem bullying de boa, e tem aquele bullying que já vai pra humilhação, né? Pra fazer a pessoa... Mas, Ivan... Daí eu já acho que é um sadismo demais dessas pessoas também. Aí já nem é bullying, né? Aí que tá, eu vou entrar antes da me completar, porque eu tenho uma opinião diferente do Ivan, que na minha opinião qualquer bullying é ruim, tá? Para mim, se é considerado bullying, para mim já é uma coisa ruim, não importa se é o girafa, baleia, blá, 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 porque eu sofri isso e eu não soube lidar como criança com pequenas coisas, mesmo que seja o 4 olhos. Então, para mim, qualquer tipo de bullying é ruim. Agora a gente joga a Michele na roda. É uma situação difícil. Primeiro que minha melhor amiga era girafa, né? Ele falou de girafa, minha melhor amiga era uma menina de 1,80 m, o apelido dela era girafa. Se ela estiver ouvindo isso, ela não vai ligar, porque ela já superou.
eu espero. Ela continua sendo Mas- sua amiga girafa, né? Sim, olha, desde aquela época, mais de 20 anos. Mas eu acho o seguinte, acho que a agressão, ela tá ficando cada vez mais sofisticada, porque a gente tem mais fontes. A gente tem, às vezes, um ambiente hostil dentro de casa, porque a própria dinâmica familiar, ela mudou, né? Eu vejo isso pela minha própria vida. Puxa vida, quantas coisas mudaram em 20 anos. Não tenho mais a TV, como o Ivan ele tinha apontado de uma maneira assim, que eu concordo muito que a gente não tinha tantas opções. Hoje em dia, absolutamente tudo e qualquer coisa é disponível na internet para qualquer um. Então, a criança crescendo e ficando exposta a isso, é claro que a agressão dela, o bullying, o grau até de, não vou dizer sadismo, não sou psicóloga, não sou nada, mas o grau de maldade, ele vai ser mais sofisticado, vai ser maior. Então ele vai refletir, ele nem sabe o que ele está dizendo. Eu acredito que ele não tem Sim, tem muita noção. criança que ela replica. Ela nem faz. Nossa, Eu era um os que fazia exemplos. isso, mas nem tanto com xingamento. Mas eu falava umas coisas e meu primo mais velho, você sabe o que é isso que você tá falando? Não, mas é legal falar. Tem muita criança que faz é isso. legal. É o exemplo que tem em casa. Eles levam para a escola o que eles têm em casa, eles levam para casa o que eles têm na escola. A gente É espelha uma tudo troca, aquilo, a né? gente não sabe o que Isso. significa, mas a gente faz porque a gente viu que tem algum efeito, então eu vou fazer da mesma maneira. Só que assim, discordando um pouquinho da Carla, eu acho que a partir do momento que a gente deu esse nome de bullying, né, que a gente adotou esse neologismo para o nosso vocabulário, que o bullying nada mais é do que a gente sofria na escola, mas um grau menor, mas era bullying. Só que hoje a gente fala de bullying e já pensa, nossa, sei lá, tá Vão xingando, amarrar tá o menino batendo. no poste e vão dar paulada nele, né? Eu não estou dizendo que é uma coisa boa, só que eu acho que é natural. Eu acho que as crianças, elas são assim, elas vão fazer isso, talvez ali com 10, 12 anos. Existem diferentes crianças também, uma criança mais sensível, ela vai ligar mais do que uma outra, Ela que de vai repente sofrer uma mais criança que a mais arteira, ela liga menos. Eu, graças a Deus, eu tive muito conflito na minha vida, e esse tipo de coisa foi o que menos me atingiu, ainda bem. Porque eu tive coisas mais importantes quando eu estava crescendo, tive coisas mais difíceis para lidar do que me importar com isso. Eu odeio a época da escola, quando eu lembro a época da escola, eu detesto, não voltaria por nada, por outros fatores, mas eu acho que foi bom para mim para formar alguns traços da minha personalidade que me prepararam para o mundo real, entende? É meio difícil dizer isso, né? É meio duro, mas é verdade. Uma criança ali que é criada com tudo, na bolha, que não teve nem um pouquinho de bullying, nada, nunca sofreu nada, nem um apelidinho. Nunca ouviu Eu acho que ele vai nunca caiu da bicicleta, nunca levou um principalmente. empurrão. Não, Fala, ouvir cara, não esse é uma cara, ele parece coisa, uma né? Mas porcelana, Eu concordo, eu entendo o que a Carla quis dizer, eu entendo. Só que eu acho que há crianças que sentem mais isso, outras que menos. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir. Gente, quando eu morava nos Estados Unidos, eu acho que eu comentei já com o Ivan, o menino que eu cuidava, ele chegou em casa um dia com o olho roxo, a camiseta toda rasgada. E não aconteceu nada, porque é tão normal isso, é tão normal essa cultura de competição, de você ser melhor, de você chegar no seu limite, que eu lembro que o pai do menino foi lá, conversou com o pai do outro menino, resolveram entre eles, mas nem envolveram a escola, porque a escola não quer se responsabilizar. Aquilo para mim foi um choque muito grande, porque aqui no Brasil, querendo ou não chega nesse ponto, né? Poxa vida, se eu chegar, meu filho chegar em casa, não tenho filho, mas se eu tivesse, chegar em casa todo espancado, eu vou na polícia na hora. Eu vou na polícia, porque eu não acho aceitável. Espanca o menino antes, né, Michelle? Olha, Dá uma vai surrazinha nele dar, primeiro, mas já que o vai pai não apanhar vai aqui dar em casa. porrada. cara, eu Não. queria ir lá, o babysitter ir lá e falar, escuta aqui, ô pirralha, você tá batendo no menino aqui, eu não vou citar nome, né, mas você quer que eu te ensine? Eu vou te ensinar umas coisinhas que eu aprendi no gueto, você acha que isso aqui é gueto? Eu vou te ensinar o que é o gueto. Mas enfim, me contive. Bom, pessoal, para nós começar a fechar então esse assunto, acho que a gente podia pensar como que vocês veem o futuro na internet do ódio, como vocês acham se isso vai continuar piorando ou melhorando. Na minha opinião, como já comentamos, sempre vai ter ódio. Eu acho que vão sim ser criadas ferramentas que filtrem isso, né? Mas que também vai ser jogado muito para a parte do usuário, sabe? Você escolhe se você quer ver isso, você, sei lá, vai
No dia que você conecta no novo 5G, você já escolhe as palavras que você não quer ler. Alguma coisa assim, alguma tecnologia que te impeça de ver isso, mas que nunca vai deixar de existir. Eu acho que as pessoas sempre vão se juntar para odiar alguém em algum sentido e não vejo assim o futuro da internet livre disso nunca. Olha, é que eu tenho uma visão um pouco pessimista quanto a algumas coisas, né? Somos dois, compartilhe, por favor. Eu tento ter esperança, gente, mas eu acho que a melhor maneira de a gente ver o futuro, né, tentar prever de alguma maneira, é a gente olhar para o passado. Só que, como a própria Carla disse, a história da internet ela é muito recente. Então a gente não tem ainda uma bagagem muito grande, muito vasta para poder estudar sobre isso, para poder saber qual é o futuro da internet quando se diz a respeito ao bullying cibernético, né? Toda essa raiva disseminada e essa cultura de ódio. Eu tenho esperança de que as coisas possam melhorar se as pessoas mudarem um pouco, né? Mudarem a maneira de pensar, começar a se colocar um pouco no lugar do outro, mas é difícil. É, né? A gente olha pra trás, é só guerra, matança. A gente quer ser parte de alguma coisa. É natural o ser humano querer ser parte de um grupo. Então, se eu encontro um grupo que o propósito dele é justamente esse, é disseminar o ódio, é mostrar a opinião, é realmente... Eu estou falando até de minorias, tá? Que deveriam ser as vítimas. Hoje eu estou vendo uma inversão de papéis aqui, porque a internet ela ajudou muito isso. Então, a tendência é aumentar. Como que eu vou... É o que eu tinha dito antes, né? A gente está usando o ódio para combater o ódio. Então, eu não vejo muito futuro numa sociedade. E quando eu falo sociedade, eu falo... Não deveria nem falar sociedade, mas a nossa espécie humana mesmo. Porque não tem como mudar. É como todo mundo fala, ai, que raiva de ser humano, que raiva. Pô, você é humano também. Então, né, não é... Existem pessoas e pessoas. Vamos tentar focar naquelas pessoas que realmente têm um pouco de discernimento. Vamos tentar parar de dar ibope para essas pessoas que estão... A cultura do cancelamento, como a Carla fez, eu achei isso magnífico. Vou tentar fazer também. Mas por agora, eu não vejo muita esperança, não. Vamos lá, Ivan. Eu também não vejo. Dá uma luz. Eu não sei nem se eu vou estar vivo para ver. Acho que é uma coisa que ainda vai demorar bastante. Eu espero chegar até meus 80 anos, mais do que isso também. Mas eu acho que eu não vou dizer que não vai melhorar, mas vai ser difícil até a gente se sentir e perceber essa mudança. Quanto mais tecnologia, mais as coisas ficam fáceis, menos as pessoas correm atrás das coisas. E isso pode até ser bom, né? Por um lado, hoje você liga para um iFood, você não precisa nem sair da sua cama, só precisa ir receber o cara. Mas assim, as coisas vão ficando muito superficiais, né? Todo mundo fingindo ter uma vida que não tem, fica 4 anos postando foto da mesma viagem para mostrar para os outros que é uma pessoa que viaja, sabe? Então assim, eu não vejo, não é que eu acho que o mundo vai acabar, às vezes eu acho, mas enfim, eu acho que vai demorar para a humanidade como um todo perceber para onde que ela tá indo. A gente não tem um plano comum. Tá todo mundo marchando para um lugar que nem sabe onde que é, só vai prestar atenção na hora que cair no buraco, na hora que a galera na frente começar a falar, opa, não tem mais chão para andar. Porque aí fala, porque vai ter uma tecnologia, como a Carla citou, que você vai escolher palavra que você não quer ver. Aí vem uma outra tecnologia que joga uma propaganda para pessoa que não quer ver aquela propaganda. Né? Que nem eles falam muito isso dentro da comunidade de jogo, por exemplo. Não existe nenhum jogo que é impossível de craquear e nenhum computador que é impossível de invadir. Então, como a gente está falando de tecnologia, não existe nada inquebrável, não existe dado 100% seguro, e eu acho que quanto mais tecnologia colocar, a tendência vai ser piorar. Porque eu acho que todo mundo aqui tem a mesma idade, mais ou menos, né? A gente pegou internet de escada, o começo da internet de 256K, todo mundo, nossa, agora celular. O CD do UOL da UOL. Eu fui ter um celular, eu tinha quantos anos? Eu nem lembro, já era quase adulto. Então, assim, a gente até falou disso em outro podcast, né, cara? Que a gente pegou meio que 3 gerações, né? A do zero internet, o finzinho ali, a da internet, e ela como ela tá hoje. Então,
Gerações? Não é gerações, a gente vai ver épocas, vamos dizer assim, onde não acredito que seja alguma coisa tipo um Blade Runner da vida, que o cara vai se drogar com um chip. Mas eu acho que a gente está caminhando para um mundo onde vai ser tudo tão eletrônico, tão robotizado, que a gente vai esquecer que a gente é humano. Vai chegar uma coisa isso tipo. foi forte. Mas é verdade, cara. Eu tava conversando com um amigo meu, ele do Japão, ele falou, cara, as pessoas lá estão casando com videogame, casam mesmo, eles fazem uma cerimônia com uma personagem de videogame, eles namoram com bonecos, com coisas assim. Você fala, cara, como é que chegaram nesse ponto? Aí se você for parar pra pensar, né, eu não sou analista, eu não sou nada, qual que é a nação mais tecnologicamente avançada do mundo? São eles. Eu já sei. Ninguém quer casar, ninguém quer transar, ninguém quer fazer nada. Eles querem trabalhar e ficar na frente de um computador. Mas será que isso não reflete também o medo das interações humanas? Eu creio que sim. Michele, mas esse medo vem de onde? Aí a gente tem que ir na raiz. De onde esse medo veio? Já que eles têm tudo, vamos dizer assim. Internet, tudo deles é pelo celular, tudo deles está conectado. É smartwatch, é tênis, é a cama que acende, é o piso que acende. Então, eu vejo assim que eles ficaram tanto tempo atrás de um computador e agora de um celular que eles não sabem ter contato humano. Tem um documentário, eu não lembro qual que é o nome agora, que ele fala que ele esqueceu o que é um abraço. E ele mora com 7 pessoas dentro de uma casa. Ele não sabe o que é abraço. E as 7 pessoas ficam ali, ó, jantando na mesinha, né, naquelas coisinhas assim de japonês. Eu falei, cara, 7 pessoas na casa e ele não sabe o que é um abraço. Sacou? E todo mundo ali com tela no teto, tela não sei aonde, todo mundo com telefone de última geração e papapá. E aí? Os caras estão esquecendo que eles são humanos, sabe? É o que eu vejo, assim, se continuar do jeito que tá, e eu acho que vai continuar cada vez tendo mais e mais e mais, vai chegar uma hora que a gente vai esquecer que a gente é ser humano. Pra que você vai ter namorada? Você pode namorar com o personagem ali do teu joguinho. Pra que eu vou ter esse trabalho, sacou? É só ir pro seu trabalho, fazer o seu trabalho, voltar pra sua casa, entrar no seu mundinho, botar um óculos de VR ali e ser o cara mais feliz do mundo. Ou você acha isso Black muito Mirror. distópico? Black Mirror. Não, mas eu ainda acho que vai ser pior que Black Mirror. Black Mirror foi a parte boa. Não, vai ser pior, cara. Vai ser pior que Black Mirror. Se continuar nesse passo, vou deixar bem claro que eu sou pessimista, mas nem tanto. Mas eu acho que, respondendo a pergunta, se continuar do jeito que tá, a gente vai ver muita gente aí falando que não sabe mais o que é um abraço. A gente vai ver gente que tem medo de olhar no olho dos outros. Fala, Maidali. Sim. Sem querer te interromper rapidinho, mas eu acho que tudo isso que você disse, eu acho que pode ser que aconteça mesmo no futuro, não tão próximo, mas eventualmente, ele não é resultado do ódio, da ira, de toda dessa interação que a gente está tendo, né, através no mundo virtual. Eu acho que é uma evolução tecnológica. É algo que vai acontecer, não importa o quê. Não importa se a gente continue xingando amigo na internet ou não, de qualquer maneira, tudo conspira para isso, né? Infelizmente. Mas a ira vai te afastando das pessoas, né, Michele? Porque, ótimo, você é uma pessoa que não tem ira, então chega numa hora onde todo mundo tá com tanta raiva de tudo que você começa, que nem você falou, ok, eu vou excluir essa pessoa, eu vou sair desse grupo, eu não falo mais com isso, Facebook não dá, até que chega aquela hora que você abre teu PC e fala, e aí? Não sobrou ninguém. Que aí a gente volta para aquela distopia. Você não é assim, mas você tem a filosofia de eu não quero gente assim. Não tô falando também que vai ser todo mundo que vai ficar assim. Mas aí você olha e fala, velho, hoje eu tô com meus 40, sei lá, 50 e poucos anos. Coisas que nossos avós jamais imaginariam, né? Tem um smartphone, tem internet, mas enfim. Eu tenho 50 anos, 5.000 amigos no Facebook. Amigos, né? Entre aspas, no Facebook, só que eu não converso com ninguém. Porque você optou por não seguir esse caminho do ódio, você optou pelo autoconhecimento. Só que tem tanta gente
gente que você vai excluindo, que uma hora você vai olhar e falar. Ou casado com um urso de pelúcia, né? Se a gente chegar nesse ponto. Pode ser, Bom, mas eu acho que rapidinho, muito rápido. Foi uma coisa Não, que eu sem lembrei que pressa, realmente sem é pressa. importante. Acho que agora eu tô nessa fase realmente de parar de seguir, de dar o scroll down e realmente não ver aquilo. Só que o estado ideal, se a gente poder ver tudo isso e não se importar, né? A gente poder ver lá foto que incomoda, ver grupinho discutindo sobre coisas absolutamente banais que ninguém se importa, mas para eles aquilo é tudo. Ver aquilo e não se importar, pra gente não deixar que isso interfira no nosso relacionamento. Porque às vezes é só uma opinião, é só é uma coisinha pequena, que às vezes nem faz parte da personalidade da pessoa, sabe? É a opinião dela naquele momento. O que você disse me fez realmente pensar. Se você parar de seguir todo mundo, parar de ver, você para de se expor ao perigo, né, ao risco, e você não aprende. Infelizmente é. Só que eu acho que tudo na vida é um processo, né? Como eu disse, antes eu discutia, depois eu discutia e apagava, agora eu não olho. Vai chegar uma hora que eu vou conseguir ver, entender, quando eu chegar no estado de nirvana, né? Porque do jeito que tá indo vai ser difícil. Mas eu vou conseguir ver tudo aquilo e não levar pro lado pessoal. E tá vendo como isso reflete a minha posição? Sou eu sou o problema nesse caso. Mas requer muita honestidade para você fazer isso, né? Porque não é fácil. Problema, Michele, mas é difícil, porque assim, eu É concordo difícil. que tem algumas coisas que realmente você olha e fala, cara, é amigo meu, é conhecido, mas é uma opinião besta. Mas assim, quando é uma coisa que tá demais, se chegar naquele ponto que você falou de não se importar mais, significa que você tá perdendo empatia, que é o que diferencia o ser humano dos outros. Não que o bichinho não tenha, mas você entendeu. Então eu acho que isso de, eu também queria ver tudo isso que é atrocidade e falar, foda-se, abre uma cerveja, mas eu não consigo. Agora, se eu chegar nesse ponto, acabou, assim, pra mim já eu não sinto mais nada, não importo com mais nada, eu virei um androide, né, pra mim, então me bota pra que trabalhar numa fábrica, dicotomia! entendeu? Então a gente Estamos tem que ter errados, gente. aproveita, Errados. aproveita. Estamos errados. Não, mas eu concordo com todas as visões. Eu acho que assim, um ano depois da minha mudança no Instagram, eu já cheguei também nesse ponto que o Ivan falou, assim, de hoje tendo mais consciência do que me faz bem e o que eu considero do mundo, até onde eu considero as opiniões dos outros ou não, eu consigo prensar no chão os meus valores, aquilo que é importante para mim, e colocar também as minhas barreiras. Até aqui eu vou, daqui eu não vou. Então, acho que volta essa questão toda, resume mesmo essa questão do autoconhecimento, de antes da gente escrever alguma coisa lá para o outro, dar aquela respirada, pensar se aquilo vai valer a pena, se é a melhor saída para mim, se eu vou estar só alimentando aquele ódio dentro de mim, ou se eu vou estar resolvendo um problema, que é tipo, não, eu preciso estar aqui como voz para ajudar a defender contra o racismo, contra a homofobia, entendeu? Contra causas que são importantes para mim, né? Então, por exemplo, me dói muito ver, hoje, eu sou uma pessoa que sou muito ligada, por exemplo, às causas trans, às causas racistas e às causas indígenas. E os animais são os meus top 4, assim. Então, depois que eu consegui respirar esse negócio Adorei o top todo, 4. é porque tem várias coisas que eu tento ajudar, mas são coisas que eu ando estudando, que estão me afetando mais no momento atual, né? Que é a questão de salvar a nossa Mata Atlântica, é a questão de a gente não deixar os nossos índios tão precários quanto eles estão, a nossa raiz, né? A questão do racismo e homofobia, não vou nem entrar, porque isso não entro nem em discussão nesse sentido, mas são causas para mim que estão muito latentes. Então, hoje eu me provoco pesquisar sobre isso e ver tudo de ruim que está acontecendo com eles, ler aquelas coisas que me doem, que me dão raiva. Então, tudo aquilo que me dói, eu tento manifestar de uma forma mais respeitosa, entendeu? Eu tento excluir aquilo que realmente para mim aquilo não vai fazer diferença, é um comentário, é alguma coisa de alguém que não vai mudar nada na minha vida ou não
tecnicamente não vai fazer algum barulho, mas também me forço a ver coisas que me provoquem para tentar de alguma forma ser uma voz, porque eu acho que todas as coisas que a gente ganhou no mundo sendo uma voz, né, buscando os nossos direitos, a gente conseguiu. Então eu tento continuar buscando essa igualdade, enfim, os meus direitos e aquilo que eu acho que a humanidade pode chegar e pode melhorar em ser como comunidade. Eu tento me expressar de uma forma mais respeitosa, por isso que eu sou obrigada a ver o que está acontecendo de ruim para eu me posicionar também e dizer, ó, a Terra é redonda, gente. E eu vou lutar com isso, mas sem brigar com você. Entendeu? Achar uma maneira de conseguir fazer isso de uma forma sem machucar ninguém. Se cada um ficasse no seu quadrado de boca fechada, Sim. sabe aquela coisa que a vovó falava, que você tem só uma boca, 2 olhos e 2 ouvidos, que é pra falar menos, senão você tinha nascido com 2? Eu acho que é uma sabedoria de vó incrível. Se cada um ficasse na sua, odeie o que você odeia, cara. Vai, pense o que você quiser, mas não ofende, né? Você não precisa externar seu ódio. Odeia a si mesmo, se bate, olha que coisa legal que você quer tanto bater em alguém. Se bate, tá ligado? Enche o seu saco. Por que você quer encher o saco dos outros, atrapalhar os outros e dar palpite na vida dos outros, desmerecer os outros, sabe? Se cada um, olha como que é uma coisa simples, né? Que faz parecer que é, cara, fica na sua. É só isso, ninguém tá pedindo pra você fazer malabares dando mortal pra trás, você não fica na sua, velho. Quer dar pitaco? Dê um pitaco, mas saiba que você tá falando com gente diferente. Ou não, mas enfim, que tem. Sabe? É uma coisa tão simples que eu olho assim e falo, Pense nas consequências, não né? é possível que isso é tão difícil de entender, né? Não é possível. Tem hora que eu não consigo crer. Eu falo, eu acho que eu que sou louco mesmo, porque eu não tem cabimento uma coisa dessa, cara. Não que isso mudaria tudo, mas só daí, só de cada um ficar no seu quadrado, o mundo já tá muito diferente. Muito, e há muito tempo. Então eu fecho esse pensamento passando uma informação para as pessoas, tá? Ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto e grave por meio de palavras faladas ou escritas, isso conta a internet, pessoal, gestos ou qualquer meio simbólico, por exemplo, ameaçar uma pessoa dizendo que vai agredir ela ou a família dela, o que está acontecendo até hoje em dia. Trata-se de crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal, cuja pena poderá variar de 6 meses de prisão até além de pagamento de multa. Sabemos que isso não acontece na quantidade de coisas que acontecem, os ódios e as raivas, mas saibam que vocês têm na lei uma maneira de se defender. Então, se você não quer ser um daqueles que com fogo fere, com fogo será ferido, e preza pelos seus direitos e por aquilo que tantas pessoas às vezes morreram para conquistar, que é a nossa Constituição, busque, né, então essa opção de, enfim, denunciar e tentar de alguma forma não deixar impune essas pessoas que estão machucando os outros. E mais uma dica minha, além, né, de falar para os órgãos responsáveis, enfim, uma dica minha fica aqui, principalmente, é o filme Divertidamente, que é um filme para adultos, tá? Não é um filme para criança. Claro, as crianças amam, mas eu acho que depois de adulta eu entendi. Eu, como adulta, quando assisti, né, entendi muito mais. Eu assisto ele a cada 2, 3 anos para dar uma relembrada. Eu tive uma visão completamente diferente do que são os sentimentos dentro da gente. Eu tentava negar a minha raiva, dizendo, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir raiva. Mas agora, depois desse filme, assim, eu entendo, tá, eu vou sentir raiva. Minha psicóloga, coitada, ela sempre repete essa frase pra mim, Carla, tá, tu não vai conseguir não sentir nojo, tu não vai conseguir não sentir raiva, tu não vai conseguir não sentir tristeza, isso é teu, isso está em ti. Aceite. Eu disse, mas eu não quero, aceita que dói menos. Agora vamos lidar como você vai trabalhar com isso, o que você vai fazer com a consequência dessa emoção. Então a gente tem que entender que a gente vai sentir e fazer um autoconhecimento de entender como que a gente vai segurar aquilo, né?
O homem é o lobo do homem, gente. Na minha opinião, nós somos os nossos piores carrascos. Nós somos capazes de fazer as maiores atrocidades com a gente mesmo, né? Então, eu acho que se você está disposto hoje a encontrar melhores formas de lidar com essa raiva dentro de você, é entender como o seu corpo funciona, entender os sentimentos que você tem e buscar entre as 10 alternativas para segurar a raiva. Ai, Deus. Você escolhe. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer yoga, descobri na quarentena que eu gosto muito de yoga. Eu não sabia que eu meditava tanto, porque eu gosto de apagar as luzes e botar meu fone, botar uma música bem alta e focar naquela música. Quando o bicho tá pegando, eu tenho que sair pro lado de fora e respirar um ar fresco e olhar para outro lugar, porque eu sei que a minha mente vai estar tirando a atenção daquela emoção e botando a atenção em outro lugar e, consequentemente, em outra emoção, e eu vou poder voltar à minha racionalidade. Então, devido a tudo que eu passei em relação, eu não sou uma pessoa fácil também, eu tento, é um exercício diário para mim, encontrar as melhores formas e as melhores ferramentas que eu posso encontrar para lidar com isso comigo, eu, Carla, com a Carla, para que esses meus acessos de raiva não prejudiquem ninguém, porque mais do que sentir culpa por me preocupar, por me machucar, eu sinto muito mais quando eu machuco alguém. Isso é uma coisa que me dói muito. Então é o que eu tenho buscado para tentar ser uma pessoa melhor. E vocês, pessoal, o que vocês têm de dicas? Tem um livro aqui bem bacana, é de um autor chamado Felipe Zimbardo. O nome do livro é O Efeito Lúcifer, né? Parece meio pesado, mas é maravilhoso. Ele fala é um experimento que ele fez numa prisão, e ele fala de como pessoas boas podem se tornar más dependendo do ambiente e do fenômeno de individualização. Então ele fala sobre esse livro no TED Talk, não sei se o pessoal tem o hábito de ouvir, no YouTube tem também, é bem bacana. É o Stanford E fala Prison justamente... Experiment. Olha, é que tem Eu vou vários. deixar os links todos na descrição que a Isso, Michelle eu vou vai mandar mandar. para você. Porque esse eu achei muito legal, comecei a ler hoje, achei assim maravilhoso, porque ele fala justamente disso, né? Tudo é possível se não houver o quê? Não houver consequências. Se a gente vivesse numa sociedade livre que nada com nada para nos deter, a gente é capaz de muita coisa. Mas enfim, já é assunto para outro podcast. Mas fica a dica, é bem bacana esse livro. É porque O você Efeito falou Lúcifer. disso, Michelle, eu acho até que eu te mandei o link que faziam 20 anos daquela... Não tem um nome certo, mas ela ficou conhecida como o experimento da prisão de Stanford. Você já ouviu falar que eles convidaram voluntários para simular, acho que, se eu não me engano, 15 dias numa cadeia. Gente normal mesmo, eles não eram criminosos. Falaram, olha, vai ser a rotina mesmo de uma cadeia. X pessoas vão ser os presos, X pessoas vão ser os carcereiros. É óbvio que o experimento deu merda, né? Caso alguém tenha interesse em saber mais, tem inclusive um filme que conta disso, mas o que dá pra você tirar disso é, né, que eles perguntavam, mas os caras não vão se corromper, né? Eles são bons alunos, os caras não vão se transformar. Enfim, no fim das contas, o experimento teve que acabar porque um dos carcereiros virou um torturador dos caras lá dentro, porque era uma rotina mesmo. Então, quem estava na posição de carcereiro começou a desenvolver aquela coisa da superioridade, e já que isso aqui não é tão sério mesmo, vamos dar porrada no Cara, te dá spoiler. É esse mesmo. É isso? Então, é beleza, isso. vou deixar o link, e aí o pessoal vai descobrir o resto que eu não conhecia e fiquei super curiosa. Tem uma matéria da Mais alguma BBC, cara, dica, eu vou te Ivan? mandar o link pra você colocar Tá. também. Perfeito. É isso, pessoal. Dica, eu acho que um filme que todo mundo já foi obrigado a ver na escola, e eles relançaram várias vezes, só que na escola a gente não presta muita atenção, porque na escola ninguém curte ver filme, né? Vamos falar a verdade. Aquele filme A Onda, que tem umas 10 versões deles, que vocês já devem ter Maravilhoso. Já vi, maravilhoso. Vi depois de nunca viu, adulta Michelle? também. Eu não lembro. Um filme que o professor chega com uma ideia absolutamente revolucionária e faz a cabeça dos aluninhos e então eu não vou dar spoiler. É porque existem várias versões dele. A primeira, Isso, se eu a não me alemã é engano, melhor, é né? alemã. Ah, isso.
Tá, eu sei qual que é. Eu não assisti, não. Então não eu vou não dar vi. spoiler, Não assista. vi. Assista Isso. que você vai ver o Brasil escrito ali. Não necessariamente naquele formato, mas o que eles estão fazendo com muita gente. Aquela doutrinação em prol de um bem maior e o Messias lá em cima. É aquilo escrito. Bom, pessoal, vocês ficaram com um monte de dicas agora aqui. Então a gente quer que vocês assistam tudo isso que a gente mandou para vocês. Não precisa assistir tudo de uma vez só. Mas assim, manda pra gente a opinião. Escreve lá, pessoal, a gente viu a onda, realmente é bem bacana. Ou enfim, né, o Divertidamente foi legal. Façam essa troca com a gente do que vocês acharam das dicas que a gente passou. Nosso Instagram, segue a gente, Charlie Alpha Pod. Manda um e-mail se você tem alguma dúvida, se você quer mais material sobre isso que a gente usou aqui na pauta também. charliealphapod@gmail.com. É muito importante para nós que vocês sigam a gente lá no Spotify e lá no YouTube. Por favor, já se inscreve no canal, já segue a gente. Pra gente é muito importante. Então, mandem seu recadinho, sigam a gente nas redes. Tem mais pecados vindo por aí. A gente está ainda nessas gravações aprendendo muita coisa e a gente espera que vocês estejam curtindo. Mandem, como a gente sempre fala, né, Iva, quando a gente termina, que mandem recados carinhosos, por mais que não sejam. Não vamos chegar, criançada. Vai ter muito hater, mas a gente já sabe lidar, mas né? carinho é bom também, gente. Não é só tiro, porrada e bomba, não. Faz Vamos ser parte, mais eu rapaz acho. Crítica construtiva é sempre bem-vinda. Eu Ivan, ainda detesto obrigada. isso de crítica Michele, construtiva, obrigada. mas isso a gente vai bater boca no programa, porque a Michele riu também, eu sabia. Crítica construtiva, adoro. É que eu já sei o que vem aí, entendeu? Já Exatamente, esse a gente deixa para outras horas de conversa. Mas é isso aí, gente. Obrigado mais uma vez a todo mundo que ficou até aqui nessa quase 1h30. Nossa, passou rápido, nem vi. Muito obrigado a todo mundo. Michele, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Pela sua sabedoria, pela sua análise, pela sua presença. Obrigada, e é isso, gente. Eu acho que por hoje tá tranquilo. Carla, algo mais? Um beijo no coração de todos os nossos ouvintes. Que eu quero que essa rede continue crescendo e que a gente possa espalhar essa mensagem que a gente está tentando mostrar para o mundo, né? De consciência e de autoconhecimento. Só isso. No futuro a gente faz uma lista, 10 podcasts para animar o seu dia. Exato. Aí a Carla vai rir à toa numa semana. Então é isso, gente. Valeu. Até mais.